Olá pessoal, bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de junho de 2018, praticamente metade do ano, e agora meia-noite e meia. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Muito bem, hoje eu estarei falando sobre encontros consonantais, certo? Esse aqui é algo que não é muito difícil, não é difícil na verdade, só para relembrar algumas coisas, mas às vezes cai em algumas provas os tipos de encontros consonantais. Tive uma pessoa que estava fazendo a EJA agora, o ensino médio, e também perguntou isso já tem um tempo, e eu resolvi fazer essa aula porque a dúvida dessa pessoa pode ser a dúvida de alguém também, tudo certo? Quando você se deparar, às vezes você tem vontade de voltar a estudar e pode cair isso numa prova e você ficar com certa dúvida, mas não se preocupe, não é nada de outro mundo. Aqui eu só dou uma pincelada, como eu digo na gíria, eu vou dar uma pincelada apenas para que vocês despertem a curiosidade para estudar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar meu slide aqui. Encontros consonantais, vamos definir isso aí. Encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes sem uma vogal intermediária na mesma palavra. Repetindo, encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra sem vogal intermediária, certo? Beleza, então. O que acontece? Então vamos lá, tem tipos de encontros consonantais. Tem o perfeito, que também é chamado de próprio, puro. Tem o imperfeito, que é chamado de impróprio, disjunto. E alguns autores defendem também que exista o encontro consonantal misto. Estarei falando dele também. E eu vou falar também sobre o dígrafo, uma pequena diferença. Ou em outra oportunidade estarei falando somente sobre dígrafos, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre os encontros consonantais perfeitos, tá bom? Ou próprios, ou próprio ou puro, que é a mesma coisa de encontros consonantais perfeitos. Como é que acontece isso? Quando na separação das sílabas as consoantes elas ficam juntas na mesma sílaba. Por exemplo, você separa em sílabas a palavra e quando na separação tem as duas vogais juntas, elas não se separam, isso é um encontro consonantal perfeito, ou próprio ou puro. Vamos ver as palavras aí. Vocês viram aí, estão vendo aí, Brasil. Brasil tem um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque você separa Brasil, separa a primeira sílaba, o B e o R, eles ficam juntos. Lembra que o encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes numa mesma palavra, sem vogal intermediária. Tá vendo que a outra sílaba, que é o S-I-L, tem uma vogal intermediária, então ali não é um encontro consonantal. A palavra claro também, geralmente acontece muito os encontros consonantais perfeitos quando tem L, quando tem R no encontro vocal, não, encontro consonantal. Geralmente é um encontro consonantal perfeito, tá ok? Existem outros casos também, mas vamos lá. Claro também, encontro consonantal perfeito. Você pode ver aqui como está separadas as sílabas, tá vendo? As duas vogais, estou cismando com isso. As duas consoantes, estão juntas na palavra claro. C-L-A, duas consoantes na mesma palavra, na mesma sílaba. E a outra, lógico, não tem encontro consonantal, é a sílaba solta, tá? Flores também temos a palavra frito. Frito é um encontro consonantal perfeito. A própria palavra também, na última sílaba, temos ali o V, o R e o A. Ou seja, essa sílaba, temos duas consoantes juntas. O que acontece? Encontro consonantal perfeito, porque as consoantes não se separaram. Tudo bem? Agora, nem sempre acontece com as palavras que nos encontros consonantais, nem sempre perfeitos tem R e S. A palavra psicanálise é um encontro consonantal perfeito, mas não se separa o P e o S. É um encontro consonantal. Pneumonia, veja aí as sílabas separadas. Pneu, mais a terceira sílaba, mo, e depois nia.
Beleza? Beleza, então vamos avançar aqui. Encontros consonantais imperfeitos, também chamados de impróprio ou disjunto. O que acontece? Quando já defini que o encontro consonantal é a sequência de duas ou mais. Encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes dentro da mesma palavra, sem vogal intermediária, certo? Então, quando temos um encontro consonantal, mas na separação das sílabas, essas consoantes elas estão separadas, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Tudo bem? Por exemplo, vamos ver aqui as palavras. Olha, vocês estão vendo aí na tela, já até deixei de antecipadamente aí, você vê aí, ó, advogado. Temos um encontro consonantal aqui, sim, só que na separação das sílabas, vocês estão vendo aí as sílabas separadas, o AD e depois o VO. O que acontece? Temos um encontro consonantal imperfeito, porque as consoantes são separadas nas sílabas. Objetivo, a mesma coisa. Nós temos a separação das sílabas. Vocês estão vendo elas separadas? Opa, estão separadas? O encontro consonantal está separado? Está separado. Então isso é um encontro consonantal imperfeito. Tá? Quando você vê uma questão pedindo para apontar encontros consonantais, se ele é perfeito ou imperfeito, você tem que saber a separação das sílabas, senão você vai errar isso. Outra palavra também que tem um encontro consonantal, imperfeito, ritmo também, porque as consoantes elas ficam separadas por sílabas. Outra palavrinha, forte também tem um encontro consonantal imperfeito. E para terminar aqui, essa parte, tem outros tipos também que eu vou falar aqui. Costume, você pode ver que está separado. Temos aqui uma sequência de duas consoantes, mas na hora de separar as sílabas, elas não ficam juntas, esse encontro consonantal. Então, é um encontro consonantal imperfeito, ou impróprio ou disjunto, que é a mesma coisa. Ele pode ser chamado de impróprio ou disjunto, tá bom? Agora existe o seguinte, existe o misto, porque alguns autores, eles defendem que há essa categoria. Por quê? Como é que acontece isso? Quando, na separação das sílabas, elas mantêm o quê? A estrutura, mantém a forma das duas partes, ou seja, das duas maneiras, que é o perfeito e o imperfeito. Lembra que eu falei que o perfeito, as duas consoantes, elas ficam na mesma sílaba, e no imperfeito uma consoante é separada? Pois bem, no misto, alguns autores defendem assim, tá ok? Então é o seguinte, vamos ver aqui. Destreza, olha a separação aí. Nós temos a primeira sílaba DES, TRE e VA. E depois VA. Muito bem. Olha só, como é que permanece aqui? Temos na primeira sílaba o DES, só que esse destreza temos um encontro consonantal, que é a letra S, a letra T e a letra R. Só que em uma sílaba ficou duas consoantes e a outra ficou na primeira sílaba, mas elas fazem parte de um encontro consonantal, certo? Essas três. Por ela ter essas duas características do encontro consonantal perfeito e imperfeito, é chamado de encontro consonantal misto. Entenderam aí? Infiltração, a mesma coisa. Vejamos a separação. Olha o encontro consonantal, o L, o T, o R e o A, certo? É o encontro consonantal aqui. Porém, quando você vai separar as sílabas, você tem esse encontro consonantal, são três consoantes aí. Duas ficam de um lado, seguindo a regra do encontro consonantal perfeito, e a outra fica fora, seguindo a regra do encontro consonantal imperfeito. Temos aí o encontro consonantal misto, destruído, a mesma coisa. Você pode ver na separação. Obstinação, a mesma coisa. Distraído, também. Lembrando, alguns autores separam assim. Então, por isso que eu estou falando desse aqui, tá ok? Vamos lá. Agora, outro encontro consonantal, só que esse é fonético. Encontro consonantal fonético. Por quê? É quando a letra X ela assume o som de XI, ou seja, de CS. XI. Por exemplo, olha aqui. E falar em letra X.
eu vou deixar na descrição a aula do professor Eustáquio sobre o som da letra X. Tem pessoas que têm dúvida nisso aí, tá? Então eu vou deixar ali, vou deixar linkado aqui para vocês depois que tiverem dúvida aí, só para ampliar seus estudos, ok? E o professor Eustáquio, ele é excelente, ele tem uma didática muito boa, bem melhor que a minha. Muito bem, então vamos lá. Encontro consonantal fonético é quando nós temos isso na letra X, quando ela assume som de CS. Por exemplo, olha aí, táxi. Temos uma palavra com 4 letras, mas ela tem 5 fonemas. Por quê? Porque táxi tem 4 letras, mas o X, ele tem 2 sons aí. Então por isso que é chamado de encontro consonantal, entre aspas, né? Consonantal. Por quê? Porque ele tem som de 2 consoantes, só que ele é fonético. Ele não é na grafia, é somente no som, tá? Boxe, também a mesma coisa. Temos 4 letras e 5 fonemas, porque o X assume o som de CS, de XI, tá? Oxigênio, mesma coisa. Temos 8 letras e 9 fonemas. E outra palavrinha, essa daí, muita gente que fica perturbando, xingando os outros aqui na internet, está com falta disso. E é algo muito bom. O que é? Sexo. Isso, sexo. Sexo tem 4 letras e 5 fonemas. É um encontro consonantal fonético. Ele também às vezes é chamado de dífono, tá ok? Muito bem. E fixada é um encontro consonantal fonético. Beleza? Temos 6 letras e 7 fonemas. Muito bem. Deixa eu passar aqui o slide. O dígrafo. Qual que é a diferença do dígrafo para o encontro consonantal? Porque no encontro consonantal, cada consoante ela mantém seu som distinto. O dígrafo é a união de 2 consoantes, ou melhor, são 2 consoantes, e elas perdem o seu som, elas assumem apenas um fonema. Então, ou seja, são 2 consoantes assumindo um som. Então, por isso que não é considerado um encontro consonantal. Porque no encontro consonantal, cada consoante ela mantém o seu som distinto. Tudo bem? E no dígrafo é uma união de 2 consoantes com apenas um som. Então, vamos lá. Vou dar alguns aqui. Nascido. Olha aí, ó. Gente, nunca fale nascido, nem nascimento, nem nascer. Isso está errado. Nascimento. É SC com som de S. É um dígrafo. Temos aí 7 letras e 6 fonemas. Por quê? Porque o S e o C tem um som. Terra, mesma coisa. Temos um dígrafo. RR. Excelente. Temos um dígrafo. Mas olha só. Tem um N aí. Esse N, ele está nasalizando o E. Ele está modificando o som do E. Ele não tem um fonema. Tá ok? Quando nós temos EN, é um dígrafo vocálico. Eu vou entrar nessa diferenciação dos dígrafos em outra aula, que eu vou falar só sobre isso, sabe? Então, mas vamos só atentar para o X e o C. Temos um dígrafo aí. Excelente. Na verdade, temos 2 dígrafos nessa palavra, mas o outro é um dígrafo vocálico, eu não quero me atentar a ele. Então, esqueçam, só se atentem ao primeiro dígrafo. Assado, a mesma coisa. Temos aqui 6 letras e 5 fonemas. Por que temos um dígrafo? SS. Claro, no meio da palavra eles assumem o som de uma letra. 2 S's, temos 2 S's, mas eles têm apenas um som. Filho, mesma coisa. Temos outros dígrafos. Não é apenas esses não. Temos outros. LH também é um dígrafo. Tudo bem, gente? Então, espero ter ajudado vocês. Lembrando, temos encontros consonantais perfeitos, temos encontros consonantais imperfeitos. Lembrando que o perfeito ele é chamado próprio ou puro. O imperfeito, também conhecido como impróprio ou dífono. Temos um encontro consonantal misto. Temos um encontro consonantal fonético, que é nas letras X, nas palavras com letra X assumindo o som de CS, de XI. E o dígrafo tem essa diferenciação do dígrafo para o encontro consonantal. Então, gente, estudem. Lembrando que estudar nunca é demais. Claro, você não vai estudar da hora para você acordar até a hora que você vai dormir, mas arrume um tempo para você estudar. É bom jogar videogame, é bom você sair com os amigos, é bom de vez em quando tomar uma cervejinha, é muito bom se divertir, mas também é excelente você estudar, aprender.
Aprender sempre é bem-vindo. Então, aprendam, estudem, para vocês depois se depararem com a situação e você vai dizer assim, opa, aquele estudo me ajudou nisso aqui, tá bom? Você não vai se arrepender por estudar. Então, um grande abraço a todos. Conto com vocês aí. Ajudem aí nos comentários, perguntas. E até a próxima. Sucesso a todos. Tchau, tchau.